Nessa live aqui, que depois vai se tornar um vídeo, eu vou analisar as Akumas no Mi do mundo de One Piece e vou dizer se eu comeria, se eu poderia fazer uma baguncinha com essa Akuma no Mi, se é melhor do que nada, ou se eu comi sem querer, ou até se eu nunca comeria, porque essa Akuma no Mi é meme demais. É basicamente isso que eu vou fazer aqui nessa live. Depois eu vou transformar em um vídeo e talvez eu poste até amanhã. Último dia do ano, essa live aqui está sendo gravada no dia 30. Então, um feliz ano novo para todo mundo que está assistindo essa live e que também vai estar assistindo esse vídeo. Tomara que 2022 seja muito melhor que esse ano que passou. Pelo menos que não tenham tantas tragédias. E aí essa lista aqui, ó, eu peguei aleatoriamente no site que faz tier list. Eu coloquei lá Akuma no Mi, aí eu encontrei essa lista aqui. Espero que tenha pelo menos a maioria das Akuma no Mi, hein? Espero que tenha a maioria das Akuma no Mi. E aí as classes, como eu já citei, a primeira lá em cima eu comeria na hora, com certeza eu comeria essa Akuma no Mi. A segunda classe eu posso fazer uma baguncinha com ela. A terceira é melhor do que nada, é melhor ter a Akuma no Mi do que não ter nada. A outra é comi sem querer, é um poder que talvez não seja tão usual, mas eu comi, tenho ele. E o último eu nunca comeria. Essa Akuma no Mi aí é meme demais. Também queria dizer que eu tô fazendo live no canal secundário. O nome é Sogeking. Eu vou deixar na descrição dessa live aqui, na descrição do vídeo também, quem quiser me seguir lá. Todo dia, de segunda a sexta, às 2 horas da tarde, eu vou estar fazendo live lá, jogando jogos de One Piece, reagindo a algum vídeo, a spoilers do mangá, a qualquer coisa do tipo, eu vou estar reagindo lá. Então, quem puder se inscrever lá no Sogeking, tamo junto. Vou pegar um aqui, ó. Por exemplo, para começar bem, a fruta do crack. Eu acho que o nome dela é Bizu no Mi, se eu não estiver enganado. Essa Akuma no Mi aqui é capaz, ou dá capacidade para o usuário de criar biscoitos indefinidamente, só batendo palma. Essa Akuma no Mi aqui é bem apelona, porque o Luffy sozinho eu acho que ele não conseguiria vencer. E teve que ter a ajuda da Nami para realmente vencer e comer os biscoitos, porque eles são extremamente resistentes. Ele só conseguiu quebrar os biscoitos no Gear 30. Então essa Akuma no Mi aqui, com certeza eu comeria. Se eu soubesse que é ela, eu já comeria de cara. Nem esperaria muito tempo, não. Outra Akuma no Mi aqui, ó, que é bem legal. Deixa eu ver. A do Apple. Eu não lembro o nome dessa Akuma no Mi, mas ela dá capacidade para o usuário comer qualquer coisa que ele quiser. E aí ele pode adicionar essas coisas ao seu corpo ou então criar coisas novas. E foi com essa Akuma no Mi que o Apple criou o Apple Metal, que é o metal mais resistente do mundo de One Piece. Eu tô em dúvida se eu coloco o que faria uma baguncinha com ela ou se seria melhor do que nada. Para baguncinha, eu tenho umas Akumas no Mi que são bem mais interessantes. Então eu acho que é melhor do que nada. Eu não acho ela tão efetiva em batalha, mas acho que é melhor do que nada. A pessoa come ali, melhor ter do que não ter. Outra Akuma no Mi que é bem legal também, essa aqui, que se eu não me engano é a Choki Choki no Mi. É a fruta da tesoura, ela foi comida pelo Inazuma. Essa Akuma no Mi, ela é dita cortar qualquer coisa sólida. Essa Akuma no Mi, no momento em que ela apareceu, eu achei ela apelona, extremamente apelona. Só que ela não é uma das que eu comeria na hora. Tipo, é um poder que, meu Deus, esse poder aqui vai me tornar um dos caras mais apelões de One Piece. Não. Mas eu faria uma baguncinha com ela. Se eu tivesse essa Akuma no Mi, eu faria uma baguncinha com ela. Daria pra se tornar um pirata relativamente forte no mundo de One Piece. E eu faria uma baguncinha com essa Akuma no Mi. Uma outra, eu vou tentar colocar um de cada classe primeiro, para depois eu ir colocando mais aleatório. Uma que não pede nem cheira é essa do Bon Clay, que eu também esqueci o nome, mas ela copia a fisionomia das pessoas ao tocar. Se o usuário tocar na pessoa, ele vai copiar a fisionomia.
Eu não lembro bem se é tocar o rosto ou é só tocar as pessoas, mas eu acho que é tocar o rosto das pessoas. E aí o usuário vai poder se transformar nelas. Não só o rosto, como toda a aparência física. O Bonplay tocou o Chopper e ele ficou pequeno. Ele realmente se tornou o Chopper. Eu não acho que seria uma Akuma no Mi que é melhor do que nada, porque essa Akuma no Mi é bem usual. É uma Akuma no Mi que eu comeria sem querer. Qualquer uma das Akumas no Mi que tem no mundo de One Piece vai depender de como o usuário utiliza esse poder. E aí não tem poder que pode ser considerado fraco. O usuário com esse poder que é fraco. No meu caso, eu acho que não seria melhor do que nada, porque essa Akuma no Mi ela é bem usual. Mas eu acho que eu comeria ela sem querer. Sem querer, velho. Tipo, tô aqui morto de fome em uma ilha deserta, apareceu ela, eu comeria. Mas não entra na classe do melhor do que nada. Vou pegar uma aqui para colocar na última classe, que eu ainda não coloquei, que seria um inútil. Se a gente for pegar as Smiles, eu acho que a maioria delas são. Eu não lembro o nome dessa Akuma no Mi aqui, mas ela basicamente dá a capacidade para o seu usuário girar as mãos e os pés como se fossem pneus de carro. É basicamente isso. Se tivesse essa Akuma no Mi aqui na minha frente pra eu comer, eu preferia não comer. Porque essa Akuma no Mi aqui é muito meme. E de novo, dizendo, a Akuma no Mi as Akumas no Mi em si não são inúteis, mas depende muito de como o usuário as utiliza. Pode ser que se eu tivesse essa Akuma no Mi, eu arrumaria um jeito de utilizá-la da melhor maneira possível. Mas pelo que foi apresentado, onde o usuário se torna basicamente tem pneus de carro, e ele utiliza isso aí para atacar os seus inimigos, eu não comeria essa Akuma no Mi aí de jeito nenhum. Essa aí é que é o puro meme. Meme do meme. Outra que é bem interessante aqui é essa Akuma no Mi aqui da fusão. Basicamente dá a capacidade ao seu usuário de se fundir com outras pessoas. E quem comeu essa Akuma no Mi no mundo de One Piece foi um dos filhos da Big Mom. E aí ele se funde. Acho que são 8 irmãos que se fundem e formam uma criatura só. Para que eu utilizasse essa Akuma no Mi no mundo de One Piece, eu teria que ter as pessoas para se fundirem comigo. Se fosse para mim utilizar essa Akuma no Mi no mundo de One Piece sozinho, eu não conseguiria. Mas eu não acho ela um meme. Tipo, ela é útil, então é melhor. Não é melhor do que nada também, mas eu acho que eu comeria sem querer. Tipo, é um poder que eu comeria sem querer. Não é um poder que eu pegaria, olharia para essa Akuma no Mi, eu quero comer ela. Fruta da pata, capaz de repelir os ataques inimigos, repelir dor física, repelir coisas que não existem fisicamente, como a dor, e repele até o ar. Essa Akuma no Mi, ela é extremamente apelona no mundo de One Piece, e se eu soubesse que era ela, eu comeria na hora. Não tem para onde correr, não tem. Comeria na hora. Uma outra Akuma no Mi aqui, é essa do Pecoms, que dá a capacidade dele se transformar em uma tartaruga, cujo casco é tão resistente quanto o diamante, se eu não me engano. Essa Akuma no Mi, pelo que foi mostrado dela, tipo, o Pecoms só se transformou em uma tartaruga e se protegeu dentro do seu casco, que tem a resistência de um diamante. Mas ela não foi mostrada efetivamente. Claro que ele vai ter ali um modo híbrido, porque essa é uma Zoan, e aí no modo híbrido ela poderia ser bem apelona, mas eu acho que é outra Akuma no Mi que eu também comeria sem querer. É uma Akuma no Mi que se eu soubesse que era ela, eu não comeria, mas comeria se fosse sem querer. Mais uma é essa do Raizou, que foi mostrada recentemente no mangá. Eu acho que é Maki Maki no Mi, a fruta do pergaminho. Ela basicamente faz com que o Raizou possa criar pergaminhos que possam selar qualquer coisa que ele quiser. Ele falou basicamente isso. Pelo fato, ou pelo modo como ele usou, no mangá não, na verdade foi revelado no anime, já tinha sido revelado há muito tempo no mangá. Pela forma como ele usou esse poder contra o Kaido, ela não se torna uma apelona que eu comeria na hora. Mas é uma Akuma no Mi que daria pra fazer uma baguncinha no mundo de One Piece. Fruta dos hormônios do Ivankov. Dá basicamente a capacidade de que ele possa injetar hormônios nas pessoas, e ele controla o tipo de hormônio,
E aí ele pode transformar um homem em uma mulher em homem, pode injetar hormônios que vão fazer com que o seu corpo trabalhe, com que as suas células se recuperem. Ela também não entraria nas que eu comeria na hora, mas e seria uma Akuma no Mi que eu faria uma baguncinha também no mundo de One Piece. Se um Gaiatin viesse querer brigar comigo, eu venho cá, tá, se transforma em mulher. Eu faria basicamente isso. Princesa Cherry, se eu não me engano o nome dela. E a Akuma no Mi dela dá cura para outras pessoas, só que essa cura não é permanente. Na verdade, ela tem que utilizar a energia de outras pessoas para fazer essa cura, e aí essa cura ela dá para um terceiro. Tipo, ela tira de alguém para dar para um terceiro. Só que essa cura não é permanente. Não seria um poder que é melhor ter do que não ter. Na verdade, eu também acho que eu comeria sem saber. Não é um poder inútil, não é um poder meme. É um poder suporte que dá pra ajudar as pessoas, dá pra ajudar seus inimigos. Mas também não é um poder que eu comeria sabendo. Eu comeria sem querer. Fruta do silêncio do coração. Basicamente, dá a capacidade de que ele possa retirar o barulho de uma pessoa, de um objeto, de um determinado local, de uma área que ele determinar. Esse poder, dependendo nas mãos de quem ele tá, dá para fazer uma baguncinha. Não é um poder que dá para ser utilizado efetivamente em batalha. Tipo, o Corazon, por exemplo, ele não era um personagem forte que essa Akuma no Mi daria um suporte para que ele tivesse vantagem contra os seus inimigos. Na verdade, ele só tinha vantagem contra os seus inimigos, mas ele continuava sendo fraco. Então eu não acho que daria pra fazer uma baguncinha. Tipo, eu sou o Corazon. Eu não faria uma baguncinha no mundo de One Piece. Então eu acho que ela entra aqui, ó, no melhor ter do que não ter. Porque ela por si só não me daria o poder pra fazer uma baguncinha no mundo de One Piece. E eu tô avaliando a fruta em si, o poder da fruta em si, e não do usuário. Então a fruta em si é melhor ter do que não ter. Mas ela não me daria o poder para fazer uma baguncinha no mundo de One Piece. Essa Akuma no Mi aqui, ó. Não dá para reconhecer o personagem, e pode ser que eu erre, mas eu acho que é o Vanderdecken. E ele tem a Akuma no Mi do alvo. Se ele tocar numa pessoa com a mão, ele grava essa pessoa, e aí ele pode ficar lançando objetos que sempre vão estar em direção, ou que sempre vão em direção àquela pessoa. Só que essa Akuma no Mi tem um porém. Esse objeto que foi lançado, ele não vai perseguir a pessoa pro resto da vida, até acertar. Na verdade, se o objeto for bloqueado, ele para de perseguir a pessoa. Por exemplo, ele tocou na Shirahoshi, ela se escondeu dentro do quarto de um portão de ferro. Todas as armas que o Vanderdecken jogava nela, batia nessa parede de ferro, nessa porta de ferro, e não iam mais pra frente. E depois que ela saiu de dentro do quarto, essas coisas não perseguiram ela. Então, por esse fato que eu vou chamar de nerf, eu acho que seria melhor do que nada. Tipo, é melhor ter esse poder do que não ter. Mas se não tivesse esse nerf, eu acho que daria pra fazer uma baguncinha com ela no mundo de One Piece. Queria mandar um salve aí pra 177 pessoas que estão assistindo essa live. Quem puder deixar o like aí, eu vou agradecer bastante. Já desejando aí um feliz ano novo para cada um de vocês. Quem quiser se tornar membro do canal também, vou agradecer bastante. Ver aí todos os níveis, todas as recompensas. A partir de R$3, se eu não me engano, já dá para assistir os vídeos aqui do canal de maneira antecipada e sem propaganda, porque eu lanço para os membros antes e depois que eu lanço para todo mundo. Então, quem quiser se tornar membro, cogita aí, vai estar ajudando muito o meu trabalho. A Akuma no Mi do Brook, ela basicamente dá a capacidade para o usuário ter mais uma vida. Isso na sua forma mais usual. Se o Brook tivesse morrido e a sua alma o corpo real dele, ele teria voltado a ser um humano normal. Só que a sua alma se perdeu no Triângulo de Florian. E quando ela foi encontrou só o esqueleto. Aí ela disse, não, eu tenho que voltar. Aí voltou para o Brook em forma de esqueleto. Com isso, ele ganhou algumas capacidades a mais, que no caso foi passar 50 anos sem precisar comer ou beber e não morrer. Se o Brook tivesse se perdido no Triângulo de Florian, ainda sendo um humano, depois de ter reencarnado,
Ele teria morrido mais uma vez, e aí seu poder teria sido perdido. Só que como não encontrou, ele acabou se tornando um esqueleto e aí ganhou todas as outras habilidades que a gente vê do Brook. A capacidade de quebrar os seus membros e depois desmontar os seus membros e depois reconstruir, ou então retirar a sua alma de dentro do seu corpo. Pode ser que ele não teria essas capacidades se ele fosse um humano normal. Pelo uso básico dessa Akuma no Mi, que no caso é trazer a pessoa de volta à vida, isso no caso, a pessoa se tornaria um humano de novo, eu acho que é melhor ter do que não ter. É melhor do que nada, porque eu pelo menos poderia voltar à vida. Se o poder dessa Akuma no Mi ainda assim pudesse dar as habilidades que a pessoa não se tornasse um esqueleto, aí daria pra fazer uma baguncinha. Só que, como basicamente só dá uma vida extra pra pessoa, é melhor ter do que não ter. É melhor eu morrer e reencarnar do que morrer e acabar, entendeu? Então é melhor do que nada. Akuma no Mi do sabão. Basicamente dá a capacidade do usuário criar bolhas de sabão e transformar os seus inimigos em sabão. Não, deixar os seus inimigos limpos o suficiente a ponto deles parecerem bolhas de sabão ou alguma coisa do tipo, se eu não me engano. Esse poder aqui, eu não diria que seria melhor ter do que não ter. Claro que é forte, se tocar nos inimigos, se acertar os inimigos, eles ficam imobilizados, ficam impedidos de utilizar quase que todo o seu poder, mas eu acho que não seria melhor ter do que não ter. Eu acho que eu comeria sem saber. Ela não é inútil, pra mim ela não é inútil. Outra Akuma no Mi, eu não lembro bem como é o nome dessa Akuma no Mi, mas ela dá capacidade para o seu usuário se transformar um carro... acho que é um trenózinho, se eu não me engano. Ou um carrinho, tipo um trenzinho. É tipo um trenzinho. E é basicamente isso. E o cara só pode andar pelos trilhos. Se ele sair dos trilhos, acabou o poder. Ele não vai fazer absolutamente nada. Eu acho que dá pra fazer uma baguncinha no mundo de One Piece. Ou eu comeria na hora. Se o cara sair dos trilhos, ele não faz nada, velho. Só que a Akuma no Mi é inútil. Ela é inútil de um tanto. Essa Akuma no Mi aqui é inútil de um tanto. O cara basicamente só pode andar pelos trilhos. Se sair dos trilhos, não vai pra lugar nenhum mais. Outra que é bem legal é essa aqui, ó, do Gecko Moria. Ela, além de tirar a sombra dos seus, dá a possibilidade de tirar a sombra dos seus inimigos, dá pra criar os zumbis que o Moria já cria, dá pra colocar no próprio corpo e aumentar a força de uma pessoa, do seu próprio usuário. O Moria já ficou com 100 ou 1000 sombras dentro dele, se tornou bem apelão. E ainda tem um poder que é o mais usual, tipo, não necessita de outras pessoas para utilizar. Que nesse caso é a sombra do próprio Moria, que é uma sombra extremamente apelona, pode se transformar no que ele quiser, e ele ainda pode trocar de local com a sombra. E aí ele pode se esquivar dos golpes dos seus inimigos. Eu fico em dúvida em colocar ela nas apelonas, ou se daria para fazer uma baguncinha. Mas por esse kit de habilidades, eu acho que é apelona, eu comeria na hora. Porque essas que estão em baguncinha, eles são poderes que são Akumas no Mi, que dão poderes, não dão um kit de poderes bem grande, mas o poder que elas dão são bem legais. Tipo, hormônio, pergaminho, tesouras, são bem legais, daria pra fazer uma baguncinha. Só que a Akuma no Mi do Moria, ela dá um kit de habilidades maior. Então eu acho que ela é uma das que eu comeria. A única questão é que o Moria não treinou, parou de treinar e virou um bucha. Aí não soube lidar ou utilizar seu poder. Eu acho que ele descobriu no próprio arco de Thriller Bark que daria para utilizar as sombras dentro do próprio corpo. Isso é um achismo meu. Porque quando ele vê o Luffy no Nightmare, ele pergunta: o que você fez para se tornar tão forte ou tão grande ou alguma coisa do tipo? Como se ele não soubesse. Aí quando ele viu que as sombras saíram do Luffy, aí ele: então você fez isso? Aí ele foi lá e fez também. E se ele soubesse que tinha essa capacidade, ele já poderia ter treinado, ter as 1000 sombras dentro do seu corpo antes. E aí quando ele utilizasse ali contra o Luffy,
Ele seria bem apelão e poderia ter matado todo mundo. Então foi o Moria que não usou bem, mas essa Akuma no Mi é extremamente apelona e eu comeria na hora também. Uma outra Akuma no Mi é essa aqui do Kinemon. Eu não lembro o nome dela, mas ela dá capacidade para ele transformar alguma coisa, sei lá, uma pedra, uma folha, em uma fantasia, ou se fantasiar, ou alguma coisa relacionada a isso. Até porque ele não só dá fantasias para outras pessoas, é meio que como se ele conseguisse enganar as outras pessoas quando ele está transformado. Eu acho que tem algum poder relacionado a isso. Não é melhor ter do que não ter. Eu acho que eu comeria sem saber. Eu também não acho inútil, até porque todas as vezes que Kinemon utilizou esse poder foram efetivas. Então é um poder usual. Mas eu não acho que chegue a melhor ter do que não ter. Eu acho que entra na classe de comer sem querer. Eu posso até ir fazendo rapidão os poderes de Akuma no Mi, que são bem apelões, que não tem discussão. Eu comeria na hora. Vamos lá. Fruta do Bartolomeu, Bari Bari no Mi, comeria na hora, porque até hoje no mundo de One Piece, nada, nenhum ataque, nenhum personagem conseguiu nem rachar essa barreira. O próprio Oden, que tem Ryuou, não conseguiu nem rachar ela. Quando o Kurozumi, alguma coisa, Semimaru utilizou ela para proteger o Orochi. Então, até esse momento, ela é uma barreira indestrutível. E o Oda já falou que uma barreira destrutível perderia sua função. Comeria na hora. Outra que eu comeria na hora é Não, eu não sei se é bem comeria na hora, então eu não vou colocar ela agora. Mas a fruta do Aokiji, que é a fruta ela comeria na hora também, sabendo que ela não teria para onde correr. A Akuma no Mi do Magellan comeria na hora também. Seria muito... Essa Akuma no Mi é muito apelona, dá a capacidade do usuário expelir veneno, criar veneno de maneira indefinida, e aí ele pode moldar esse veneno para tomar qualquer formato que ele quiser, e ainda se locomover dentro desse veneno. Bem apelona também. Apelona mais que não sei o que. Roubada demais, também comeria. Fruta do gás, a Gasu no Mi, dá a capacidade do usuário criar vários tipos de gás, sejam eles venenosos ou inflamáveis. E ainda o usuário pode adicionar um gás que normalmente ele não tenha, como o Caesar Clown fez, ele adicionou o Shinokuni ao seu arsenal. Aí eu não sei se depois que ele adiciona, ele guarda esse veneno dentro dele, pode utilizar de novo, mas ele pôde fazer isso lá em Punk Hazard. A única questão é que o Caesar Clown é bucha, mas ele pode até retirar o ar de um determinado local e matar os seus inimigos. Ele poderia ter matado o Luffy em Punk Hazard, quando ele desacordou o Luffy, mas ele não fez isso, porque ele é bucha, mas o poder é extremamente apelão. Fruta da levitação do Chique. Ele tem a capacidade de levitar só ele não pode levitar outras pessoas, mas pode levitar objetos. Outra Akuma no Mi, que seria extremamente apelona, que eu também comeria na hora sem nem pensar. A Hobi Hobi no Mi, eu poderia colocar ela como comeria na hora, porque tocou nos seus inimigos, transformou eles em brinquedo. Só que tem um porém que foi... não é que eu vou dizer que foi adicionado recentemente no mangá, mas o Oda nos disse que é o fato de que o Haki consegue proteger essas pessoas de habilidades de Akumas no Mi. Por exemplo, o Lau não pode teleportar os Yonkous dentro da sua room, porque os Yonkous têm um Haki muito elevado, um Haki muito superior. A Sugar provavelmente não conseguiria transformar um Kaido da vida em brinquedo, justamente por causa do seu Haki. Eu acho que daria para fazer uma baguncinha no mundo de One Piece. Porque vai depender tanto do próprio usuário ser mais forte que o inimigo. Por exemplo, se eu tiver o Haki mais forte que o meu inimigo, pode ser que esse poder funcione nele. Como é que eu posso dizer? Eu posso transformar outras pessoas em brinquedo que não sejam tão fortes. Então eu acho que dá pra fazer uma baguncinha. Eu acho que dá pra fazer uma baguncinha. Fruta do desenho do Kanjuro. Essa era uma fruta que até um tempo atrás eu colocaria ela em melhor ter do que não ter. Porque os desenhos do Kanjuro eram desenhos extremamente feios, extremamente fracos.
Mas esses desenhos eram assim porque eram feitos com a sua mão esquerda, se eu não me engano, e ele é direito, ou era feito com a mão direita e ele é esquerdo. Eu não tô lembrando agora. Mas os desenhos que são feitos com a sua mão mais usual, que ele mostrou agora no Arco de Wano, são desenhos extremamente roubados. Ele pode desenhar uma pessoa e fazer com que ela lute com os seus inimigos. Pode fazer... É porque eu não quero dar spoiler do mangá. Mas aquilo que o usuário quiser desenhar, ele pode. Eu colocaria, ou eu coloco ela, em comeria na hora. Porque é um poder que eu acho extremamente apelão. E eu comeria se eu soubesse que é esse poder. Eu colocaria ela em melhor ter do que não ter, se ainda fosse os desenhos que o Kanjuro fazia lá em Dressrosa. Mas ele consegue fazer desenhos extremamente absurdos. Então, comeria na hora. Outra do mundo de One Piece é essa aqui, que é a do comandante ou capitão Strawberry. Não é Strawberry. O Strawberry é um vice-almirante. Essa Akuma no Mi aqui é uma... Eu poderia chamar... É a Akuma no Mi da Amora. Eu poderia dizer que ela é uma cópia falha da Barabara no Mi, que é a Akuma no Mi do Bug. Porque enquanto o Bug é imune a cortes, esse cara aqui dessa Akuma no Mi é imune a ataques físicos. E aí, quando ele é atingido, ele se transforma em diversas bolas. E ele pode controlar essas bolas, assim como o Bug, pode flutuar, fazer esse tipo de coisa. Eu acho que essa Akuma no Mi não foi bem usada no mundo de One Piece. Até porque eu acho esse cara aí muito fracote. Mas eu vejo potencial nessa Akuma no Mi. Eu vejo potencial. Eu não vou colocar ela em inútil, porque ela foi mal utilizada pelo seu usuário. Mas também não colocaria em melhor ter do que não ter. Eu acho que eu comeria ela sem querer. Fruta do Chopper. Muita gente se pergunta, se um humano comer a fruta do Chopper, o que vai acontecer? O Oda já falou em um SBS, eu acho que ele deu até um migué, falando que a pessoa alcançaria... transcenderia a humanidade, alguma coisa assim, ou se tornaria um verdadeiro humano, alguma coisa relacionada a isso. Mas em se tratando desse poder da maneira como o Chopper utiliza, também dá pra fazer uma baguncinha no mundo de One Piece. Eu não acho um poder apelão, mas é um poder que daria pra fazer uma baguncinha no mundo de One Piece. Mais uma é essa Akuma no Mi aqui da raposinha que apareceu no Arco de Wano. Ela apareceu com essa forma de Buda, que é o Gyutaro, alguma coisa assim. Mas ela é uma raposa que tem a capacidade de se transformar nesse monge. E ela é uma Hito no Mi. Uma raposa comeu uma Hito no Mi e dá a capacidade dela se transformar nesse monge. Não daria para fazer uma baguncinha no mundo de One Piece. E também não seria melhor ter do que não ter. Eu acho que eu comeria sem querer. Eu acho que eu comeria essa Akuma no Mi sem querer. Outra, eu acho a Akuma no Mi extremamente fina. Mas acho que ela foi utilizada de maneira... ela não foi utilizada todo o seu potencial quando ela apareceu. Que é a Bomu no Mi, se eu não me engano. Essa fruta que dá a capacidade do usuário transformar todo o seu corpo em uma bomba. Se explodir e não tomar dano. E aí ele pode utilizar isso em seus inimigos. Até o ar que ele aspira, ele respirou o ar. E esse ar que ele joga para fora de volta, esse ar aí é explosivo. Ele pode utilizar isso em armas, como o Mr. 5 fez. Esse poder, eu acho que eu comeria ele na hora se eu soubesse que ele existe. Porque eu acho ele extremamente apelão. Eu acho essa Akuma no Mi extremamente apelona. E eu comeria ela na hora se eu soubesse. Essa fruta dos espelhos, eu acho que seria melhor ter do que não ter. Que ela dá a capacidade do usuário adentrar o mundo dos espelhos. E com isso ele pode se teleportar enquanto houver espelhos em um determinado local. Da mesma forma, a fruta do Blueno que eu tinha visto aqui, mas eu não tô conseguindo achar, faz basicamente a mesma coisa, só que ele adentra um outro espaço, que não é o mundo dos espelhos, é um espaço próprio. Aqui, achei, a fruta do Blueno. Melhor ter do que não ter. Melhor ter do que não ter. A fruta da borracha, hoje em dia, ela poderia ficar ela em uma fruta que é apelona. Tipo, comeria na hora. Porque a gente viu o Luffy utilizando essa Akuma no Mi. Se a gente não tivesse visto o Luffy utilizando essa Akuma no Mi, criando os Gears, criando Gear Force,
De todas as formas, eu acho que se eu visse essa Akuma no Mi na minha frente, seria melhor ter do que não ter. Eu não tô dizendo que da maneira como o Luffy usa, ela é fraca. Eu não tô dizendo que isso, da maneira como o Luffy usa, ela é fraca, não é isso. Eu tô dizendo que se fosse pra mim começar a Akuma no Mi no mundo de One Piece, sabendo que é só a fruta da borracha, pra mim seria melhor ter do que não ter. E aí eu iria descobrindo os poderes depois, como o Luffy descobriu. Mas de início seria melhor ter do que não ter. Outra Akuma no Mi que também foi muito mal utilizada, que seria muito mais apelona, é essa aqui, que é a Buki Buki no Mi, da capacidade do usuário se metamorfosear em diversos tipos de armas e até se explodir, se ele transformar em um míssil, por exemplo, e depois se reconstruir de novo. Daria pra fazer uma baguncinha no mundo de One Piece. A Barabara no Mi, também eu acho que seria uma Akuma no Mi que é melhor ter do que não ter. Até porque ela te torna imune a cortes de espadas. E aí, predador natural de todos os espadachins. Tem até a possibilidade de que, se o usuário for cortado com haki do armamento, ainda assim ele não vai morrer, porque depois que o ataque passa, a Akuma no Mi continua com seu efeito. E aí o Bug continuaria sendo um homem picadinho. Tem essa possibilidade. Não foi dito na obra, mas é uma coisa que a gente pode pensar. Mas seria uma Akuma no Mi que é melhor ter do que não ter. Eu não vou chamar essa Akuma no Mi de inútil, que é a fruta do Bellamy, a fruta da mola. Mas não seria melhor ter do que não ter. Eu acho que se eu fosse comer essa Akuma no Mi, seria sem querer. Encontrei a Akuma no Mi e comi sem querer. Até porque o Luffy, com a Gomu Gomu no Mi, consegue replicar o que o Bellamy consegue fazer com essa Akuma no Mi. Seria melhor, eu comeria ela sem querer. Outra é a Buku Buku, eu acho que é a Buku Buku no Mi, essa Akuma no Mi aqui dos livros. Ela daria pra fazer uma baguncinha no mundo de One Piece. Se tu vê o kit de habilidades que ela tem, são habilidades bem usuais. Por exemplo, dá pra tu prender uma infinidade de pessoas, de inimigos dentro de um livro. Dá pra tu criar ilusões nos seus inimigos, fazer com que eles tenham ilusões e aí fiquem atordoados em meio à batalha. Dá pra tu voar em cima dos livros, como o próprio Mundor faz. Então ela no mundo de One Piece daria pra fazer uma baguncinha. Uma outra que também faria uma baguncinha é essa a fruta da palha, do Basil Hawkins. Depende muito do tipo de vida que tu coloca dentro do teu corpo. Se for a vida importante do teu inimigo, ela se torna bem apelona. Mas se não for, o inimigo continuar te atacando continuamente, que aí você vai perder todas as suas vidas e pode acabar tomando dano e morrendo. O Kizaru fez isso com o Basil Hawkins lá em Sabaody. Mas o kit de habilidades dela, até a criação de palha, de bonecos de palha, as cartas de voodoo, prever a probabilidade das coisas, é um kit de habilidade que daria para fazer uma baguncinha. Fruta da gravidade, extremamente roubada, comeria na hora. Fruta do Buda, extremamente roubada, também comeria na hora. Ito Ito no Mi, fruta dos fios, extremamente roubada, comeria na hora. Gura Gura no Mi, roubada, fruta do terremoto, comeria na hora também. Mago Mago no Mi, fruta do magma, extremamente roubada, comeria na hora. Fruta da Boa Hancock, a Mero Mero no Mi, da capacidade do usuário transformar seus inimigos em pedra se eles tiverem pensamentos pervertidos. Mas que tem a fraqueza de que, se a pessoa não tiver esse tipo de pensamento, ou se a sua cabeça estiver pensando em outra coisa, como por exemplo, pode enganar o corpo da pessoa e assim fazer com que ela não se transforme em pedra. Mas ainda assim, a Boa Hancock consegue transformar seus inimigos em pedra chutando. Então daria para fazer uma baguncinha. Mas por essa peculiaridade de não transformar todas as pessoas em pedra, eu não acho que ela é extremamente roubada. Fruta da memória da Purim. Eu não acho que daria para fazer uma baguncinha com ela, até porque ela é uma Akuma no Mi mais para ser utilizada individualmente. Também não diria que seria melhor ter do que não ter. Tipo, é claro que é legal tu vê as memórias dos teus inimigos. Não, eu acho que é melhor ter do que não ter. Tipo, é um poder usual. Mochi Mochi no Mi, melhor comeria na hora.
extremamente apelona. Essa Akuma no Mi aqui eu não lembro o nome dela, mas dá para o usuário aumentar o tamanho das coisas. E do próprio usuário, se eu não me engano, também daria para fazer uma baguncinha extremamente grande com ela. Hana Hana no Mi, fruta da Robin, extremamente apelona. A única coisa que ela peca no mundo de One Piece é que a Robin não é uma das principais lutadoras do bando. Mas com essa quase toda a sua vida fugindo do governo mundial. E é um poder que, a Robin já disse, velocidade para ela não significa absolutamente nada. A fruta daquela comandante do exército revolucionário, que eu esqueci o nome dela, não é um poder que eu diria que dá pra fazer uma baguncinha, até porque, pelo que foi mostrado, ela meio que inspira as pessoas a fazer as coisas. Tipo, ela dá, é como se ela desse um buff pras pessoas enquanto ela discursa. Mas, vendo esse poder sendo utilizado pelo próprio usuário, sei lá, em 1x1, eu não veria que essa Akuma no Mi daria pra fazer uma bagunça. Mas, é uma Akuma no Mi que seria melhor ter do que não ter. Fruta do magnetismo. Se a gente for levar em conta o despertar, comeria na hora. Comeria na hora. Sem o despertar, eu acho que ela cairia para dar para fazer uma baguncinha, mas não é extremamente roubada. Essa fruta aqui da comandante da marinha, que eu esqueci o nome dela, Hina, que transforma o corpo dela em um tipo de metal que dá para prender os seus inimigos. Eu não lembro bem o que esse poder faz. Mas eu não acho que seja forte o suficiente para fazer uma baguncinha no mundo de One Piece, até porque o Luffy conseguiu se sair muito bem dela, o próprio Bon Clay também, ele acabou fugindo da Hina, mas seria um Akuma no Mi que seria melhor ter do que não ter. É bem usual, é bem usual. Fruta do Leopardo, se eu não me engano é do Leopardo, dá para fazer uma One Piece. Fruta do Diamante, extremamente roubada. Enquanto o Jozo estava mantendo foco na sua luta contra o Aokiji, ele não tinha sido transformado em gelo. Ele conseguiu manter uma batalha contra o Almirante com essa Akuma no Mi. Então ela é extremamente boa. Fruta da Fênix, roubadíssima, roubadíssima. Horo no Mi, fruta dos fantasmas. Dá a capacidade do usuário criar fantasmas que podem deixar as pessoas que são tocadas por eles depressivas. E o único predador natural dela no mundo de One Piece é o God Usopp. Dá pra fazer uma baguncinha com ela no mundo de One Piece também. Barba Negra, Yami Yami no Mi, com certeza, roubadíssima. Comeria na hora. Essa aqui do Urush, quanto mais ele apanha, mais ele se torna forte. Daria pra fazer uma baguncinha também. Eu só não coloco ela em comeria na hora, porque mesmo depois de tomar um buff gigante, ele ainda acabou sendo derrotado pelo pacifista. Essa aqui é a Goru Goru no Mi, se eu não me engano. A Goru Goru no Mi é a do Enel. E essa aqui é a Goru Goru no Mi, extremamente roubado também, fruta do ouro. É uma paramécia. Pero no Mi, a fruta do Perospero. Dá pra fazer uma baguncinha no mundo de One Piece também. Essa fruta do Dom Assino. Eu não vou colocar a fruta do Dom Assino porque tem a do Oven. Então eu vou colocar a do Oven. Dá pra fazer uma baguncinha no mundo de One Piece também. Ele aumenta a temperatura do seu corpo. Pode incendiar as coisas só olhando pra elas. A Akuma no Mi do Bullet. Extremamente roubada também. Dá pra ele assimilar e remontar as coisas. É uma Akuma no Mi que eu diria que é extremamente roubada. Essa Akuma no Mi aqui, ó. Eu acho que é a Sabi Sabi no Mi, fruta da ferrugem. Torna o usuário um predador natural dos espadachins, das espadas, no geral, de metal. Eu não diria que é um poder que dá pra fazer uma baguncinha no mundo de One Piece, porque não é sempre que você vai lutar contra inimigos que são espadachins. Ele mostrou no anime que dá pra também enferrujar o corpo das pessoas. Não foi mostrado no mangá, mas provavelmente ele pode fazer isso mesmo, só que essa ferrugem não é tão rápida quanto em metais. Então seria uma habilidade que eu diria que é melhor ter do que não ter. Não daria pra fazer uma baguncinha. A da Otama, que ela consegue criar kibidangos, eu não diria que seria uma habilidade que eu iria querer ter. Tipo, melhor ter do que não ter. Seria uma habilidade que se eu fosse comer, seria sem querer. Porque vai funcionar
enquanto tiverem animais para que ela possa controlar. E no arco de Wano, que só tem animais, levando em conta as Smiles, ela pode ser considerada um deus, mas é só nesse caso em específico. Em outros locais pode ser que ela não seria tão efetiva, até porque ela não funciona em zonas normais e não funciona em humanos também. A Akuma no Mi do Fox, dependendo do usuário, dá pra fazer uma baguncinha no mundo de One Piece. Eu tô em dúvida na do Fox, porque eu acho ela extremamente roubada. Se ele conseguir acertar o primeiro raio no seu inimigo e matá-lo, já era. Eu acho que comeria na hora. O Fox é que é um bucha, utilizando ela. A do Smoker é uma logia. Eu vou colocar as logias em comeria na hora, porque elas são bem roubadas. Eu acho que é mais o Smoker que não sabe utilizar. A fruta do castelo do Capone Gang Bash também dá pra fazer uma baguncinha no mundo de One Piece por tudo que ele mostrou no arco de Holy Cake. Até pelo seu kit de habilidades bem apelão. Ali tem o Big Father também. Essa Akuma no Mi do Pika também dá pra fazer uma bagunça. E pode controlá-las. Ele modificou toda a paisagem de Dressrosa com esse poder. A Akuma no Mi do Pântano, que dá pra ele estocar indefinidamente coisas dentro do seu corpo. Eu comeria na hora. É bem roubada. Uma Akuma no Mi que é bem usual também. Essa aqui, ó, do cozinheiro da Big Mom, que eu esqueci o nome dele no momento. Só que eu não acho que ela daria uma bagunça. Ela faria uma baguncinha no mundo de One Piece. Seria melhor ter do que não ter. Dá pra ele fazer. Morrer de fome eu não morreria se eu tivesse essa Akuma no Mi. Então é melhor ter do que não ter. A fruta da bandeira, desse cara aqui que eu também esqueci o nome, daria pra fazer uma baguncinha no mundo de One Piece. As zonas no geral dariam para fazer uma baguncinha. Até se a gente for contar o despertar, vai depender muito do usuário. Então eu vou pegar as zonas no geral e vou colocá-las em... Dá para fazer uma baguncinha. Porque vai depender muito como o usuário utiliza esse poder. As irmãs da Boa Hancock também entram aqui, ó. O próprio Orochi, com essa Akuma no Mi zona mítica aqui, ó, da Yamata no Orochi. Tem um poder apelão que dá a capacidade do usuário voltar à vida. A do X-Drake também é bem apelona. A do Shaka. Depende muito do usuário. São poderes que dariam pra fazer uma baguncinha no mundo de One Piece. A do Shaka, eu vou descer a do Shaka porque... Não, eu vou colocar todas elas em... Dá pra fazer uma baguncinha. Porque isso aí vai muito do... Depende do usuário. Depende do quão forte o usuário é. A Akuma no Mi do Sasaki. A Akuma no Mi da bichinha aqui que eu esqueci o nome. Da Black Mary. Dá pra fazer uma baguncinha. A do Mamute. Do Jack. Dá pra fazer uma baguncinha. Todas as zonas despertas de Impel Down. Eu vou colocar todas as zonas em dá pra fazer uma baguncinha. Não vão levar em conta os usuários dessas Akuma no Mi, porque muitos usuários são fracos, fortes, usam da maneira certa ou não, efetiva ou não, mas a maioria das Zoans dá para fazer uma baguncinha no mundo de One Piece, dependendo de como elas são utilizadas. Até essa aqui, ó, do Morgans, que ele sempre anda na sua forma híbrida, é a Akuma no Mi do Albatroz. Eu acho que é. Todas elas dá pra fazer uma baguncinha no mundo de One Piece. Menos a Akuma no Mi do Tatu. Eu acho que é Tatu, se eu não me engano. Só porque o usuário fica extremamente feio, eu vou colocar aqui em melhor ter do que não ter. Só por isso. Só pela zoeira. Ó, a Akuma no Mi do Kaido, de um dragão mítico que dá a capacidade do usuário controlar diversos elementos ou criar... Controlar não. Criar diversos tipos de elementos que ele pode utilizar. Comeria na hora, extremamente roubada. A da Catarina Devon, que é uma zona mítica também, comeria na hora, da capacidade dela se transformar em outras pessoas e pode até dar a capacidade dela mimetizar os pormenores das pessoas, as características das pessoas, o modo de fala, a maneira como se veste, dá pra ela se transformar em tudo isso com essa Akuma no Mi. Suke no Mi também daria para fazer uma baguncinha no mundo de One Piece. O próprio Shiryu quis essa Akuma no Mi para si. A fruta da sorte
apareceu em um filler, ou em um filme. Dá pra... É extremamente boa, dá pra fazer uma baguncinha no mundo de One Piece também. A da Violet, dá a capacidade dela... Eu diria que é não ter. Dá pra ela, tem várias outras habilidades. Ela pode criar umas baleias de ferro, se eu não me engano, de metal. Mas a habilidade mais usual é ela ver longe. Então eu diria que é melhor ter do que não ter. Akuma no Mi do Apu. Daria pra fazer uma baguncinha no mundo de One Piece. Eu não vou levar em conta os nerfs que foram dados nessa Akuma no Mi, porque eu acho ela extremamente roubada ou extremamente usual. Da mesma forma, essa Akuma no Mi aqui, ó, que dá a capacidade de empurrar objetos sólidos, se eu não me engano, foi comida pelo Morley. Também dá pra fazer uma baguncinha, até porque ele fugiu de Impel Down com ela. A Akuma no Mi da Smooth dá a capacidade de retirar o líquido dos inimigos. Eu não diria que eu comeria essa Akuma no Mi na hora, mas daria pra fazer uma baguncinha no mundo de One Piece. Essa Akuma no Mi aqui, que transforma o corpo em lâminas de metal, que foi comida pelo Mr. One, daria pra fazer uma baguncinha no mundo de One Piece. Aqui tem várias outras Akuma no Mi que não vale muito a pena eu comentar, então eu vou deixar... Tem várias aqui, como as Smiles. Eu não vou comentar, vou comentar só as principais. Ó, Logia da Areia, comeria na hora, extremamente roubada. Akuma no Mi dos bolsos, seria melhor ter do que não ter, é melhor do que nada. Dá pro cara guardar inúmeras coisas. Eu acho que eu já tinha falado dessa aqui da fruta da mira, que é melhor ter do que não ter. Já tinha colocado ela aqui. Fruta da viola, dá a capacidade do usuário transformar as coisas em obras de arte. Comeria sem querer. Fruta do Daifuku, dá a capacidade do usuário controlar um gênio. Eu diria que seria melhor ter do que não ter, até porque utilizando essa Akuma no Mi, ele não foi tão efetivo no arco Holy Cake. Ele controla o gênio e faz com que ele ataque seus inimigos. Essa outra aqui também de um dos filhos da Big Mom, da capacidade dele criar esse elemento, um elemento pasta, seria melhor do que nada também. Juku Juku no Mi, que dá a capacidade do usuário amadurecer as coisas e até pessoas, seria melhor ter do que não ter, porque tu não iria utilizar a capacidade de amadurecer as pessoas sempre, até porque se amadurecer não seria levado até ele se tornar velho. A Akuma no Mi da Bonnie, transformar as pessoas de jovens em crianças ou idosos. Dá pra fazer uma baguncinha no mundo de One Piece. Soro no Mi, extremamente roubada, comeria na hora, não tem pra onde correr. Essa Akuma no Mi aqui dos espinhos, se eu não me engano é espinhos, faz tempo que eu vi essa Akuma no Mi. Da maneira como ela foi utilizada, seria melhor ter do que não ter, porque ela é bem usual. Eu comeria essa Akuma no Mi, seria melhor ter do que não ter. Doku Doku no Mi, eu acho que é Doku Doku, ou é Doru Doru no Mi, se eu não me engano é um desses dois nomes. Mas eu acho que é Doru Doru no Mi. O Mr. Tree é que é fraco. Tipo, no mundo de One Piece ele é fraco, mas seu poder é bem forte, é bem usual. Daria pra fazer uma baguncinha. Ele foi o único que conseguiu bater de frente contra o Magellan. A Akuma no Mi do Magellan lá em Impel Down. Então, seria bem usual. Mera Mera no Mi, extremamente roubada, não tem o que discutir, comeria na hora. Essa Akuma no Mi aqui, ó, da Tsuru. A capacidade de limpar os seus inimigos e retirar a maldade deles. Muita gente não dá nada pela Tsuru, mas ela é extremamente forte e a Akuma no Mi dela é extremamente roubada. O próprio Doflamingo nunca quis lutar contra a Tsuru, sempre fugia dela. Muito disso deve ser por causa do seu poder de Akuma no Mi. Então, daria pra fazer uma baguncinha no mundo de One Piece. A Akuma no Mi do... Eu já peguei a do Peter Anodonte, eu acho... E ainda não, né? Daria pra fazer uma baguncinha no mundo de One Piece. Eu vou colocar aqui, ó. Essa Akuma no Mi aqui, ela dá a capacidade do usuário reverter o tempo de uma pessoa ou de alguma coisa em 12 anos. Se eu não me engano, daria pra fazer uma baguncinha no mundo de One Piece também. O que sobrou aqui foi... Eu já coloquei a Akuma no Mi do Kizaru? Acho que não, então eu acho que essa aqui é a do Kizaru. Extremamente roubada, comeria na hora. Essa Akuma no Mi aqui, ela é bem usual, dá a capacidade do usuário
se camuflar e camuflar as coisas. Eu não diria que com ela, por si só, daria pra fazer uma baguncinha no mundo de One Piece. Mas seria melhor ter do que não ter. A Akuma no Mi da Yamato, extremamente roubada, comeria na hora. Zoan mítica, não tem pra onde correr. Outra aqui que é Zoan também, que daria pra fazer uma baguncinha no mundo de One Piece. A Akuma no Mi da... acho que é a Tonton no Mi, a Akuma no Mi da Tonelada. Dá pro cara aumentar o seu peso em toneladas. Não daria pra fazer uma baguncinha no mundo de One Piece, mas seria melhor ter do que não ter. Eu tinha visto a Ope no Mi, né? Extremamente roubada, apelona, não preciso nem dizer o porquê, comeria na hora. E de resto aqui, rapaziada, eu acho que só sobra a fruta da jaqueta. A fruta que te dá a capacidade de se transformar em uma jaqueta. Você não se transforma em uma jaqueta e toma o corpo dos seus inimigos. Ou não foi mostrado isso agora. Você se transforma em uma jaqueta e cai no chão como se fosse uma roupa normal. Então, é isso. Não comeria, nem pelo meme. Se ele realmente tivesse a capacidade de tomar o corpo dos inimigos contra a vontade deles, aí já seria outra coisa. Aí eu acho que, dependendo do inimigo, daria pra fazer uma baguncinha ou ela se tornaria extremamente roubada e eu comeria na hora. Mas, da maneira como ela foi usada, o cara se transforma em uma jaqueta e cai no chão, extremamente inútil. Extremamente inútil. Não dá pra fazer absolutamente nada com a fruta da jaqueta. Ela vai ficar bem aí, ó. Não comeria nem se me pagasse. Não, se me pagassem sim, mas a outra aqui, ó, que faz uma baguncinha, é uma zona. Até entre as smiles tem aquelas que são usuais, né? Mas aí vem a fruta desse cara aqui, ó. Acho que, se eu não me engano, é da alpaca. Dá a capacidade dele cuspir nas pessoas. Inútil. Não comeria nem com reza. Não tem pra onde correr. Essa aqui também é uma smile, a smile do besouro. Eu acho que daria pra fazer uma baguncinha. Aqui a smile da abelha também daria pra fazer uma baguncinha, dependendo da maneira como o usuário utilizasse ela. Outra que seria extremamente inútil. Essa fruta aqui, ó, que o cara tem um elefante na barriga. Ele pode utilizar a tromba do elefante pra atacar as pessoas, pra lançar coisas, balas. Mas eu não comeria nem com reza, nem pelo meme. Não teria pra onde correr. A Akuma no Mi de nadar, que dá a capacidade do Sr. Pink nadar nas coisas sólidas, não faria uma baguncinha, mas seria melhor ter do que não ter. Até, ó, entre as smiles, a do Daifuku é uma que eu comeria sem querer. Ela é boa. Outra também, ó, que eu comeria sem querer, do Gazelle Man, também é boa. Agora essa aqui que o cara tem um corpo de um... Eu sou muito esqueci o nome desse animal. Mas basicamente só se transforma nesse animal aqui. Fica dentro do animal, na verdade. Não comeria nem com reza braba. Não teria pra onde correr. Esse aqui também, ó. Que o cara tem um leão na sua barriga. E o leão briga com ele. Também não comeria nem com reza. Não teria pra onde correr. E eu acho que é basicamente isso, rapaziada. Ah, tem essa Akuma no Mi aqui da Monet. Da capacidade de criar neve. Comeria na hora também. Essa aqui que também é a fruta da explosão, não é a fruta da... Não, a fruta do estouro. Da capacidade do usuário estourar as coisas. Não é da explosão, é do estouro. Comeria essa Akuma no Mi aqui também. Daria pra fazer uma baguncinha. De resto, essas outras Akuma no Mi aqui eu acho que não vale comentar. Essa aqui do doidão lá, que é a da Gosma, se eu não me engano. Comeria sem querer. Comeria sem querer. A Akuma no Mi dessa aqui, que é uma das filhas da Big Mom, é melhor do que nada, é melhor do que nada. Ela utilizou pra aprender a Nami. Isso de longe. A Akuma no Mi da Balhan, melhor do que nada também. Dá pra ela compartilhar a visão com outras pessoas ou animais. Se tiverem, eu acho que se tiverem esse coisinha aqui na cabeça, então é melhor ter do que não ter. A Sube no Mi seria melhor do que nada, porque no atrito zero, não, eu acho que ela daria pra fazer uma baguncinha, porque o atrito zero dela é bem roubado. Qualquer coisa que bate nela, bate e desliza. Ela também desliza em atrito zero. Daria pra fazer uma baguncinha no mundo de One Piece. Essa aqui é a minha lista de Akuma no Mi
que eu comeria, que daria pra fazer uma baguncinha, seria melhor do que nada, comi sem querer ou nunca comeria. As outras que sobrou aqui, eu acho que não vale muito a pena comentar. São fillers, são smileys. Algumas aqui eu não sei como é que funciona direito, porque eu não lembro. Mas de resto, é isso aqui.